Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que sempre estão prestigiando e participando do nosso canal com um propósito único de difundir estudos bíblicos e teológicos proferidos pelo pastor Danilo Palarlemos, este aqui que vos fala, e também hoje iniciaremos uma nova série de estudos, na verdade um playlist sobre missões, tendo em vista que sobre missões nós podemos falar com propriedade, porque para os que não sabem, eu passei 8 anos no continente africano, trabalhando no país de Moçambique, como também estive mais 2 anos trabalhando no Amazonas. Então nós temos vamos dizer assim, um bom entendimento do que vinha a ser a obra missionária no aspecto prático e também podemos dizer teórico. Quando nós falamos de missões na Bíblia, nós temos dois termos muito importantes a serem pensados. Lá em Atos 1:8, o termo testemunha, que é o termo grego martíria, ele tem um significativo muito importante, porque vai indicar aquele testemunha que viu e ouviu, um testemunha autêntico, um testemunha ocular, não é? Porque está vendo, e um testemunha auditivo, porque ouviu. Por isso que Pedro e João falaram que não poderiam deixar de falar o que viam e ouviam. Então, ele é um testemunha que tem uma propriedade no que ele está testemunhando ou testificando. Outro também termo é o termo apostoleu. O termo apostoleu, que é um termo utilizado para apóstolo, é o termo grego que indica enviado. Não é? Então, o apóstolo é aquele que é o enviado, é o missionário, aquele que foi enviado para cumprir uma tarefa, uma missão. Agora, a missão é uma tarefa. A missão é uma chamada. A missão é um compromisso. A missão é uma responsabilidade. E a missão é ir e anunciar, ensinando às nações a palavra de Deus e testificando os sinais, os milagres e tudo, enfim, de que evidencia a ação de Cristo. Os grandes questionamentos sobre missões hoje são diversos, mas nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o termo testemunha, né? O testificar. Ser um testemunha autêntico é ser um testemunha comprometido em testificar a verdade. E não só a verdade no sentido de escritura, mas ser um testemunha que se contextualiza com a realidade do momento em que ele está cumprindo uma atividade, uma tarefa, uma missão. E essa missão, ela tem que ser contextualizada para que a palavra, o testemunho a qual ele está proferindo, alcance o alvo, o povo, a nação. Quando eu fui trabalhar no Amazonas, trabalhei com povos dentro do contexto brasileiro, porém com costume, uma prática, uma cultura diferente do contexto que eu, sendo do sul do Brasil, possuía. Então eu, enquanto testemunha, tenho que agora
me contextualizar com o quê? Com a cultura, com a alimentação, a forma de comunicar-se, vestir e até me contextualizar com a liturgia dos cultos, com as verbalizações e com também a forma de interagir social que aquela região ou aquele povo da região, no caso Amazonas, os amazonenses, possuem, porque estou testificando naquele território, estou testificando naquela sociedade, estou testificando naquele, vamos dizer assim, ambiente social e naquele contexto cultural e histórico e geográfico. Então, isso o testemunha tem que pensar. Tem que pensar que ele tem que ter uma metodologia, que tem que ter um método a ser utilizado para que a sua ação missionária, a sua ação de testemunha, de testificador, venha a ter um alvo alcançado e venha a ter um resultado eficaz. Porque existem questões, muitas das vezes, que por não perceber, o missionário estará prejudicando e impedindo a sua testificação, a sua tarefa de testemunha de Cristo. E como testemunha de Cristo, ele tem que testificar a Cristo, não a ele próprio, o missionário. Mas ele tem que testificar a Cristo. E testificar a Cristo vivendo a fé, vivendo a palavra e crendo que Cristo há de intervir e agir para que nos sinais o nome de Cristo seja exaltado e a palavra seja expandida e os resultados da obra missionária sejam vistos. Então, essa é uma questão a ser muito bem pensada quando o missionário chega em um local e começa a atuar perante a um povo. Você, por exemplo, chega lá no interior do Amazonas, lá nos ribeirinhos, aonde o contexto é totalmente diferente de um contexto social de uma região urbana de grande porte populacional e que tem todo um aparato do progresso. Lá não vai ter isso. Então lá existem peculiaridades que você vai ter que se adaptar, não é? Aprender a dormir em rede, aprender a comer o peixe e sobreviver de comer o peixe e comer a farinha do arini, não é? Tomar o açaí, comer algumas frutas nativas, aprender a comer alguns alimentos que às vezes você não está adaptado, tomar banho no rio, não é? Aprender a vencer algumas realidades da própria questão, da própria natureza de, vamos supor, os mosquitos, os carapanãs, não é? A invasão de insetos às noites e até durante o dia em algumas regiões, as longas caminhadas entre a mata, vencendo às vezes até alguns
ataques de animais que pode ocorrer, como cobras e outros, não é? É aprendendo a sobreviver em meio à selva, aprender a sobreviver em meio a essa realidade, saber entender e compreender as reações e motivações do povo que vive naquela região, saber quais as suas carências, quais as suas necessidades, quais são os seus anseios, qual é o seu contexto de vida familiar, social, cultural, política, para que você possa penetrar com o testemunho da palavra de Deus e obter o resultado que você está esperando alcançar. E semear não com ansiedade, mas semear com tranquilidade, com fé, convicção, esperando que no tempo certo Deus, sim, Deus dará o crescimento do seu trabalho e Ele reconhecerá o seu trabalho. Então essa foi a primeira parte, o primeiro vídeo das nossas aulas sobre missões que nós daremos nesse playlist Panorama Geral de Missões. Obrigado a todos.